O nome de Lucas Azevedo não era apenas anunciado pelos alto-falantes dos autódromos. Ele era sussurrado, comentado, temido. Quando seu carro surgia no grid, algo mudava no ar. Não era arrogância nem espetáculo. Era a sensação incômoda de que, se tudo estivesse minimamente certo, ele venceria. Não por sorte, não por agressividade, mas por controle absoluto. Lucas não pilotava no limite. Ele vivia no limite. Desde muito cedo, a velocidade não foi um luxo, foi uma fuga. Cresceu em uma cidade pequena, esquecida no mapa, onde as ruas de terra levantavam poeira e os sonhos raramente iam longe. Seu pai, Roberto Azevedo, era mecânico, um homem simples, de poucas palavras, que acreditava mais no trabalho do que em promessas. A oficina era pequena, abafada, sempre com cheiro de óleo queimado e ferro quente. Foi ali que Lucas aprendeu a ouvir motores como quem escuta batimentos cardíacos. Antes mesmo de aprender a escrever direito, ele já desmontava carburadores com o pai. Observava cada peça, cada encaixe. Entendia que, se algo estivesse fora do lugar, tudo falhava. A mãe, Helena, observava de longe. Mulher de fé silenciosa, nunca gostou da ideia de velocidade, mas também nunca cortou asas. Sabia que alguns destinos não aceitam freio. O primeiro kart de Lucas era velho, emprestado, remendado. O banco era grande demais, os pedais duros, o motor falhava nas retas. Mesmo assim, quando ele acelerava, os adultos se entreolhavam. Havia algo ali, uma calma estranha, uma precisão que não se ensinava. Lucas não era o mais falante, não provocava, não comemorava exagerado. Ganhava e voltava para casa em silêncio. Perdia e analisava cada curva mentalmente, como se pudesse rebobinar o tempo. Subiu de categoria como quem sobe degraus inevitáveis. Fórmula Júnior, Fórmula 3, Fórmula 2. Sempre com o mesmo padrão. Começo discreto, crescimento constante, domínio absoluto quando todos já estavam cansados. Quando chegou à Fórmula 1, os comentários vieram rápidos. Bom piloto, mas frio demais. Falta carisma. Não aguenta pressão. Lucas ouviu tudo, guardou tudo e respondeu onde sempre respondeu, na pista. Na primeira temporada foi regular. Na segunda começou a incomodar. Na terceira, venceu o campeonato mundial. O primeiro título mudou tudo. O segundo confirmou. O terceiro o colocou em um patamar onde poucos chegam. Seu capacete amarelo com faixa azul virou símbolo. Seu nome virou marca. Seu rosto estampava painéis comerciais, capas de revista. Mas por trás do marketing havia um homem que dormia pouco. Lucas conhecia o preço da Fórmula 1. Sabia que cada volta era uma negociação silenciosa com o risco. Sabia que um erro mínimo, uma peça defeituosa, um cálculo errado, não custava apenas pontos. Custava carreira, corpo, vida. Ainda assim, ele entrava no carro com a mesma serenidade de sempre. Naquele domingo, o circuito europeu estava lotado. O campeonato seria decidido ali. Bastava chegar entre os 5 primeiros. Nada heróico, nada impossível. O céu estava limpo demais, azul demais. Um desses dias que parecem perfeitos até deixarem de ser. Lucas colocou o macacão, ajustou as luvas, caminhou até o carro sob aplausos. Tocou o capacete como fazia desde criança. Um gesto automático. Um pedido que nunca dizia em voz alta. No rádio, o engenheiro falou: "Está tudo sob controle, faça o que você sabe fazer." Lucas respirou fundo. As luzes vermelhas se acenderam uma a uma. O mundo ficou silencioso. E quando elas se apagaram, Lucas acelerou sem saber que aquela corrida não decidiria apenas um campeonato. Ela decidiria quem ele seria depois da queda. O rugido dos motores engoliu o silêncio no instante em que as luzes se apagaram. Lucas Azevedo largou bem. Não foi agressivo, não foi imprudente. Apenas fez o que sempre fez, controlou. As primeiras curvas passaram como uma coreografia ensaiada. O carro respondia bem. A aderência era perfeita.
O rádio confirmava dados positivos. Tudo indicava que seria uma corrida limpa, estratégica, segura. Lucas mantinha a quinta posição, exatamente onde precisava estar. Volta após volta, o pelotão se esticava. O desgaste dos pneus começava a aparecer nos adversários mais afoitos. Lucas economizava. Pensava no fim, não no agora. Pensava como campeão. Na volta 27, veio a primeira bandeira amarela. Um toque leve entre dois carros mais atrás. Nada sério. A corrida seguiu. Lucas respirou fundo dentro do capacete. O suor escorria pela testa, mas sua mente estava clara. Ele observava tudo: temperatura dos freios, pressão dos pneus, consumo de combustível. Na reta principal, o engenheiro avisou: tudo normal, ritmo excelente, continue assim. Lucas respondeu com um simples: copiado. Foi na volta 34 que algo mudou. Na entrada da curva de alta velocidade, uma vibração quase imperceptível passou pelo volante, tão sutil que qualquer outro piloto ignoraria. Mas Lucas sentiu. Algo estava fora do lugar. Estou sentindo uma vibração estranha na dianteira, informou pelo rádio. Houve uma pausa curta demais para ser tranquilizadora. Estamos checando, respondeu o engenheiro. Lucas reduziu minimamente o ritmo. Nada brusco, nada que chamasse atenção. Ele sabia que na Fórmula 1 o medo também é um inimigo. Na volta seguinte a vibração voltou, mais forte, e então o mundo saiu do eixo. Na aproximação da curva, a mais rápida do circuito, o carro simplesmente não respondeu. O volante ficou leve demais. O eixo dianteiro perdeu aderência. O carro saiu de traseira a mais de 280 km/h. Lucas teve menos de um segundo para reagir. Não houve tempo para corrigir. Não houve tempo para pensar. O impacto foi violento, seco, brutal. O carro bateu na barreira com força suficiente para arrancar partes da suspensão. Girou. Bateu de novo. Fragmentos voaram. O som metálico ecoou como um trovão. Dentro do cockpit, Lucas sentiu o corpo ser lançado para frente, depois para os lados. O cinto segurou, mas a força atravessou cada osso. O ar saiu dos pulmões como se tivesse sido arrancado. E então, silêncio. O mundo ficou escuro por um instante longo demais. Lucas tentou respirar. O ar entrou rasgando. A dor veio logo depois, uma dor profunda, espalhada, difícil de localizar. O corpo inteiro gritava. Ele tentou mover as pernas. Nada. Tentou os braços. Um deles respondeu. O outro não. O rádio chiou. Lucas! Lucas, você nos ouve? Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas um som baixo, sufocado. As equipes médicas chegaram rápido, muito rápido. Mas para Lucas, o tempo parecia congelado. Ele via rostos, capacetes, luvas. O céu azul agora parecia distante demais. Quando cortaram o volante e retiraram o capacete, a luz feriu seus olhos. Ele piscou confuso. Fique acordado, disse alguém. Olhe para mim. Lucas tentou focar. Pensou no pai. Pensou na mãe. Pensou que aquela não podia ser a última corrida. A maca se moveu. O barulho da ambulância começou. Foi ali, no trajeto até o centro médico, que o medo finalmente venceu a razão. Minhas pernas, conseguiu sussurrar. Eu não sinto minhas pernas. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer resposta. No hospital, exames, luzes, vozes técnicas, termos médicos que ele não entendia, fraturas, traumas, lesão. Horas depois, já sedado, Lucas ouviu algo que jamais esqueceria. Não sabemos se ele voltará a andar, muito menos a pilotar. Quando acordou, o quarto estava silencioso, branco demais, o corpo pesado, imóvel, tentou se mexer. Nada. O campeão do mundo, o homem mais rápido do planeta, estava preso ao próprio corpo. E naquele instante, Lucas Azevedo percebeu que sobreviver ao acidente seria apenas o começo. A verdadeira corrida começaria ali.
O silêncio do quarto de hospital não parecia real. Era um silêncio pesado, diferente do silêncio antes de uma largada. Não havia expectativa, não havia adrenalina. Apenas um vazio que ecoava dentro da cabeça de Lucas Azevedo. As paredes eram brancas demais. O cheiro de antisséptico queimava o nariz. O bip distante de algum monitor lembrava a cada segundo que ele ainda estava vivo, embora não tivesse certeza se aquilo podia ser chamado de vida. Tentou mover os pés novamente. Nada. Tentou forçar os joelhos. Nada. O corpo estava ali, mas não respondia. Quando o médico entrou, o rosto era sério demais para trazer boas notícias. Sentou-se ao lado da cama, com um prontuário nas mãos, e falou devagar, como se cada palavra precisasse ser amortecida antes de atingir o paciente. Lucas, você sofreu múltiplas fraturas e uma lesão grave na coluna. Nós estabilizamos tudo o que foi possível, mas o quadro é delicado. Lucas encarou o teto. Eu vou voltar a pilotar? Perguntou com a voz fraca. O médico respirou fundo. Agora, o foco é você voltar a andar. A frase caiu como um golpe seco. Lucas virou o rosto para a janela. Lá fora, o mundo seguia normal. Pessoas caminhavam, carros passavam. O sol nascia e se punha como se nada tivesse acontecido. Mas para ele, tudo havia parado naquela curva. Nos dias seguintes vieram as visitas, dirigentes da equipe, representantes da categoria, pessoas importantes que falavam frases ensaiadas. Você é um guerreiro. O importante é estar vivo. Milagres acontecem. Lucas ouvia tudo em silêncio. Depois vieram menos visitas, depois quase nenhuma. O paddock é rápido para aplaudir, e mais rápido ainda para seguir em frente. Quando o pai, Roberto, entrou no quarto pela primeira vez, não conseguiu falar nada. Apenas segurou a mão do filho com força, como se quisesse transferir toda a força que tinha acumulado em anos de trabalho duro. A mãe, Helena, rezava em silêncio ao lado da cama. Não pedia milagres grandiosos, pedia apenas que o filho não perdesse a fé. Mas Lucas estava perdendo algo muito maior. Ele estava perdendo quem ele era. Sem a pista, sem o carro, sem o volante, Lucas não sabia mais se existia. Tudo em sua vida havia sido construído em torno da velocidade. Cada escolha, cada sacrifício, cada relação. Agora, tudo isso parecia inútil. As sessões de fisioterapia começaram cedo, dolorosas, humilhantes, movimentos simples que exigiam esforço absurdo. Cada tentativa frustrada era um lembrete cruel de sua fragilidade. Concentre-se, dizia o fisioterapeuta. Pequenos avanços contam. Lucas queria gritar. Pequenos avanços não ganham campeonatos. Pequenos avanços não definem legados. Certa noite, sozinho no quarto, ele encarou o reflexo no vidro da janela. O corpo mais magro, o rosto abatido, os olhos sem brilho. O homem que encarava de volta não parecia um campeão. Parecia um estranho. As notícias começaram a circular. Outro piloto assumiria sua vaga, jovem, talentoso, faminto. As manchetes falavam em nova era, em renovação natural. Lucas desligou a televisão. Era como se estivessem enterrando sua carreira enquanto ele ainda respirava. Vieram os pensamentos mais perigosos. Aqueles que chegam quando tudo está quieto demais. Talvez fosse melhor se eu não tivesse sobrevivido. Talvez eu já tenha dado tudo o que tinha para dar. Talvez essa seja a linha de chegada. Ele não contou isso a ninguém, mas o peso crescia a cada dia. Meses se passaram. Lucas saiu do hospital, mas não voltou para casa. Foi para uma clínica de reabilitação longe dos holofotes. Longe das câmeras, longe da Fórmula 1. Ali, ninguém o chamava de campeão. Era apenas mais um paciente tentando reaprender a confiar no próprio corpo. Houve dias em que conseguiu mexer um dedo do pé, outros em que não conseguiu nada. Houve dias de esperança, muitos mais de frustração. Em uma dessas manhãs, após uma sessão particularmente difícil, Lucas pediu para ficar sozinho. O fisioterapeuta saiu.
O quarto ficou em silêncio. Lucas olhou para as próprias pernas imóveis e, pela primeira vez desde o acidente, chorou de verdade. Não um choro contido, mas um choro quebrado, profundo, de quem perdeu tudo. Eu não sei quem eu sou sem isso, sussurrou para ninguém. Foi ali, naquele fundo absoluto, que algo começou a mudar. Não foi um milagre, não foi uma frase motivacional. Foi uma pergunta simples, cruel e necessária. Se eu não posso mais ser o piloto que fui, quem eu ainda posso ser? A resposta não veio naquele dia, mas a pergunta ficou. E ela seria o primeiro passo da volta por cima. A pergunta que Lucas Azevedo fez a si mesmo naquela manhã, quem eu ainda posso ser, não saiu da cabeça dele por semanas. Ela ecoava durante as sessões de fisioterapia, durante as noites mal dormidas, durante os longos períodos em que ficava apenas olhando para o teto, ouvindo o próprio coração bater. Antes, sua vida era medida em décimos de segundo. Agora, era medida em milímetros de movimento. No início, ele odiava aquilo. Odiava depender de ajuda para sentar. Odiava precisar que ajustassem a cadeira. Odiava o olhar cuidadoso demais das pessoas, como se ele fosse feito de vidro. Lucas sempre foi o homem que controlava tudo. O carro, a estratégia, o ritmo. Agora, não controlava nem o próprio corpo. Houve dias em que pensou seriamente em desistir da fisioterapia, não por dor física, essa ele conhecia bem, mas pela dor de encarar a própria limitação todos os dias. Era como correr uma corrida infinita, sem linha de chegada. Certa tarde, após uma sessão particularmente frustrante, ele explodiu. "Isso não está funcionando!" gritou, jogando longe a toalha. "Eu faço tudo certo e não muda nada." O fisioterapeuta, um homem mais velho chamado Miguel, não respondeu de imediato. Esperou o silêncio se instalar novamente. "Você sempre venceu rápido demais", disse por fim. Nunca precisou aprender a esperar. A frase atingiu Lucas com mais força do que qualquer impacto na pista. Esperar. Ele nunca soube fazer isso. Naquela noite, Lucas pediu que o pai ficasse mais tempo com ele. Roberto sentou-se em silêncio, como sempre fez a vida inteira. Não era um homem de discursos, era um homem de presença. "Pai", Lucas começou, a voz baixa. "E se eu nunca mais voltar a ser o que eu era?" Roberto demorou a responder. "Filho, você nunca foi só o que fazia. Você sempre foi o que enfrentava." Lucas engoliu seco. Nos dias seguintes, algo mudou. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele parou de pensar em voltar a pilotar e começou a pensar em voltar a viver. Parece pouco, mas para ele era tudo. Passou a se concentrar em metas minúsculas. Sentar sem apoio, manter o equilíbrio por alguns segundos, contrair um músculo específico. Cada pequena vitória era registrada mentalmente como uma volta bem feita. Houve recaídas, houve dias em que o corpo não respondia. Houve noites em que a frustração voltava com força total. Mas Lucas já não fugia desses momentos. Ele os atravessava. Meses depois, veio o primeiro grande marco. Conseguiu ficar em pé com auxílio. As pernas tremiam. O suor escorria, o coração disparava como em uma largada. Miguel sorriu. "Está vendo?" disse. "O corpo lembra." Lucas chorou. Não de tristeza, de alívio. As notícias começaram a mudar de tom. Pequenas notas, comentários cautelosos. Lucas apresenta evolução, recuperação surpreendente. Nada de promessas, nada de manchetes. E estava tudo bem. Pela primeira vez, Lucas não precisava provar nada para ninguém. Durante esse período, ele recusou entrevistas. Não queria ser símbolo de superação forçada. Não queria frases prontas. Queria verdade. Em uma tarde silenciosa, pediu que trouxessem seu antigo capacete. O mesmo do tricampeonato. Ficou longos minutos olhando para ele. Não com saudade,
com respeito. Eu não sei se volto para você, murmurou, mas obrigado por tudo. Foi nesse dia que tomou a decisão mais importante desde o acidente. Ele não voltaria para a Fórmula 1 para ser campeão. Voltaria se voltasse, para ser inteiro. Começou a treinar em simuladores, primeiro por minutos, depois por horas. O corpo reclamava, a mente se cansava, mas algo ali reacendia. O volante nas mãos, a concentração, o silêncio interno. Era diferente, mais maduro, mais consciente. Os médicos foram claros, o risco existia, sempre existiria, mas a evolução era real. Se continuar assim, disse um deles, talvez você possa voltar a pilotar, talvez. Para Lucas, aquela palavra já era mais do que suficiente, porque ele havia aprendido algo que nunca tinha precisado antes. A maior vitória não é voltar ao topo, é não desistir quando se está no fundo. E ele ainda tinha uma última corrida pela frente. O anúncio não veio com fogos, nem com promessas grandiosas. Foi simples, quase discreto. Uma nota oficial da equipe, publicada numa manhã comum, mas que fez o mundo do automobilismo parar. Lucas Azevedo participará dos testes oficiais desta semana. Não dizia mais nada. Não precisava. Em minutos, a notícia estava em todos os lugares. Especialistas discutiam riscos. Ex-pilotos discordavam entre si. Alguns diziam que era cedo demais. Outros afirmavam que só o fato de ele sentar novamente em um carro de Fórmula 1 já era uma vitória. Lucas não leu nada disso. Na noite anterior ao primeiro teste dormiu pouco. Não por ansiedade, mas por respeito ao momento. Ele sabia que aquele dia não era sobre velocidade. Era sobre confiança. Ao chegar ao circuito, sentiu algo que não sentia desde o acidente. O cheiro da pista, borracha queimada, combustível, as vibrações no chão. Tudo parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Os mecânicos o cumprimentaram com cuidado. Não havia euforia, havia concentração, silêncio. Todos entendiam o peso daquele instante. Quando Lucas vestiu o macacão, demorou alguns segundos a mais do que antes. O corpo ainda tinha limitações. Os movimentos exigiam atenção. Mas não havia dor, apenas consciência. Miguel estava lá. Roberto também. Não precisa provar nada, disse o pai segurando o ombro do filho. Só precisa sentir. Lucas assentiu. Sentou-se no cockpit com extrema cautela. Ajustaram os cintos. O volante foi encaixado. Quando o capacete desceu sobre o rosto, algo se alinhou dentro dele. Não como antes. Melhor. O rádio chiou. Se quiser parar é só avisar, disse o engenheiro. Sem pressão. Lucas respirou fundo. Entendido. O motor ligou. O som atravessou o corpo dele como um choque elétrico. Não de medo, de lembrança, de identidade. Saiu dos boxes devagar. Primeira marcha, segunda, terceira. Cada curva era feita com respeito absoluto. O corpo reagia, o cérebro calculava, nada automático. Na primeira volta foi lento. Na segunda, um pouco menos. Na terceira, algo começou a acontecer. A confiança voltou em fragmentos, pequenos, sólidos. Não havia busca por tempo, só por sensação. Quando completou o stint, voltou aos boxes e desligou o carro. Ficou alguns segundos parado. As mãos tremiam, não de fraqueza, de emoção contida. Ao tirar o capacete, os olhos estavam marejados. "E então?", perguntou o engenheiro. Lucas demorou a responder. "Eu estou de volta", disse finalmente. Não inteiro, mas verdadeiro. Os dias seguintes foram semelhantes. Evolução lenta, constante, sem manchetes exageradas, mas dentro da equipe algo crescia. Ele não era mais o mais rápido, mas era o mais consciente. Semanas depois, veio o convite que ninguém esperava tão cedo, uma vaga temporária em uma corrida oficial. Não valia campeonato, não decidia título, mas decidia algo maior. Valia o retorno definitivo. No dia da corrida, Lucas caminhou pelo paddock com passos firmes.
O mundo parecia observar cada movimento. Ele sentia os olhares, mas não se deixava consumir. Antes de entrar no carro, fez o gesto antigo. Tocou o capacete. O semáforo acendeu. As luzes vermelhas brilharam. E naquele instante, Lucas percebeu algo fundamental. Não era mais o homem mais rápido do mundo. Era o homem que tinha sobrevivido a ele. Quando as luzes se apagaram, Lucas Azevedo não acelerou como antes. E isso, paradoxalmente, foi o que o salvou. O carro largou limpo, sem trancos, sem agressividade. Ele deixou os outros avançarem, disputarem posição, se empurrarem na primeira curva. Sabia exatamente onde estava. Sabia exatamente o que podia fazer. Pela primeira vez na vida, não corria contra ninguém. Corria com o próprio corpo. As primeiras voltas foram silenciosas. O rádio quase não falava. O engenheiro observava os dados com atenção absoluta. Frequência cardíaca elevada, mas estável. Reações consistentes, nenhum sinal de pânico, nenhum bloqueio físico. Lucas sentia tudo. O volante vibrando, o peso do carro nas curvas de alta, o esforço extra para manter a concentração. Cada movimento exigia intenção. Nada era automático, e isso o tornava mais presente do que nunca. Na 10ª volta, ultrapassou o primeiro adversário. Limpo, preciso, sem risco desnecessário. O público reagiu com um murmúrio que cresceu como uma onda. Na 15ª veio a segunda ultrapassagem. Mais difícil, mais disputada. Lucas sentiu o limite do corpo se aproximar, mas recuou meio metro antes do ponto crítico. Esperou. Na curva seguinte, passou. "Boa leitura", disse o engenheiro no rádio, quase sem acreditar. Lucas não respondeu. Estava focado demais para falar. Cada volta completada era uma vitória silenciosa contra o passado, contra o acidente, contra a imagem do carro destruído, contra a lembrança da maca, do hospital, do medo de nunca mais andar. Na volta 23, algo inesperado aconteceu. Um safety car. O pelotão se juntou, as diferenças desapareceram, e com isso veio a oportunidade e o risco. Lucas respirou fundo. O corpo começou a dar sinais de fadiga. As pernas estavam rígidas, os braços pesados. A mente, no entanto, estava clara como nunca. "Queremos que você seja honesto", disse o engenheiro. "Como está se sentindo?" Lucas demorou alguns segundos antes de responder. "Cansado", disse, "mas inteiro." O safety car saiu. A corrida recomeçou. Agora não havia mais espaço para cautela excessiva. Era preciso competir. Lucas atacou. Não com violência, mas com inteligência. Usou traçados mais suaves. Economizou energia onde podia. Forçou apenas quando tinha certeza absoluta. Na volta 30, estava em 8º. Na 35, em 6º. Na 40, em 5º. O público já estava de pé. Os comentaristas mudaram o tom. Já não falavam de retorno simbólico. Falavam de desempenho, de consistência, de algo raro. Lucas Azevedo não estava apenas sobrevivendo, estava competindo. A 10 voltas do fim, o corpo começou a cobrar seu preço. A perna direita falhou por um instante na saída de curva. Pequeno, quase imperceptível. Mas Lucas sentiu. O passado tentou voltar. O medo bateu à porta. E pela primeira vez desde o acidente, ele pensou: e se eu parar? Foi então que ouviu algo no rádio. Não era o engenheiro, não era a equipe, era a voz do pai, autorizada excepcionalmente. "E filho", disse Roberto com a voz firme, "seja quem você é agora, não quem você foi." Lucas sentiu os olhos arderem dentro do capacete. E decidiu. Na penúltima volta, estava em 4º. À frente, um piloto jovem, agressivo, tentando se provar. Lucas estudou cada movimento, cada erro, cada excesso. Na última volta, na curva mais lenta do circuito, o adversário freou tarde demais. Lucas não pensou, não forçou, apenas passou. Quando cruzou a linha de chegada em 3º lugar, o tempo pareceu parar.
Não era um pódio esperado, não era um resultado planejado, era algo maior. Lucas reduziu a velocidade, encostou o carro, desligou o motor, ficou ali, imóvel, por longos segundos. O mundo esperava uma reação. Ele apenas chorou, não de alegria simples, mas de libertação. Ao sair do carro, precisou de ajuda. O corpo estava exausto, mas o rosto estava em paz. O público aplaudia de pé, não como a um vencedor comum, mas como a alguém que tinha enfrentado o impossível e voltado. No pódio, Lucas não levantou o troféu, levantou o capacete, o mesmo gesto de sempre, agora com outro significado. Quando falaram em microfone, Lucas, o que significa esse retorno? Ele respirou fundo antes de responder. Significa que eu aprendi que vencer não é chegar primeiro, disse. É não deixar que o pior dia da sua vida seja o último capítulo da sua história. Naquele dia, Lucas Azevedo não recuperou apenas sua carreira. Recuperou sua identidade, sua humanidade, sua verdade e provou ao mundo que algumas vitórias não cabem em estatísticas, elas cabem na alma.